capítulo 3, verso de número 13. Estaremos lendo até o verso de número 15. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Por isso todos quantos já fomos perfeitos, ou em outra tradução, a NVI vai dizer, todos nós quando fomos maduros, sintamos isto mesmo, e se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém, querido? Somente até aí. Ouve a sua cabeça. Pai, reunidos estamos, Senhor Jesus, nessa noite para te adorar, para te engrandecer. A tua igreja, Pai, está reunida, ó Deus, ó Senhor Jesus, nessa noite, porque quer, Senhor Deus do céu, um alimento sólido, um alimento, Senhor Jesus, que vai, Deus, nos deixar cada dia mais parecido com o Senhor. Um alimento que cada dia mais, Senhor Jesus, vai nos levar a uma, Senhor Deus, maturidade cristã, Pai. Fala ao teu povo nessa noite, nos dê a tua direção, nos dê a motivação do céu. Deus, fala à tua igreja, que possamos entender a tua palavra, que possamos viver a tua palavra, Pai, e que possamos proclamar o teu santo evangelho ao mundo e aos corações. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba toda a adoração, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, adorando, exaltando o nome santo do Senhor, queridos. Meus irmãos, nós estamos no culto de Santa Ceia. Nós estamos em um culto especial, porque este culto, ele é um culto do qual nós levantamos e trazemos à memória o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele Deus que se entregou na cruz para salvar todos os seus filhos. Jesus morreu para que eu e você tenhamos vida. E o culto, ele sempre é direcionado a Deus. Ele sempre faz referência a Deus. Ele sempre é por causa de Deus. E esse Deus, ele morreu numa cruz. Ele se entregou. Ele demonstrou e realizou a maior expressão de amor. Foi se entregar na cruz para nos dar a vida eterna. A palavra de Deus vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, estávamos distantes de Deus e merecíamos a perdição eterna. Mas o Senhor Jesus, Ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Eu e você estávamos desgarrados. Como a irmã Samara bem falou aqui, nós estávamos escravos do Egito, escravos do mundo, escravos da nossa pecaminosidade, nossa carne, natureza pecaminosa. Estávamos distantes de Deus. Ele veio e nos reconciliou com Deus. O Senhor Jesus pegou na minha mão, Ele pegou na sua mão e colocou a outra mão estendida diante de Deus. E agora Ele nos ligou novamente com o Pai. Ele nos deu acesso. Ele vai dizer, eu agora sou o caminho. Tem a porta larga que o mundo está andando, mas tem uma porta estreita. E quem andar por essa porta estreita, por esse caminho estreito, se alcançará a promessa da vida eterna. Então o Senhor Jesus, Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou da morte. E o culto de Santa Ceia, culto onde o povo de Deus, a família de Deus, os filhos de Deus estão reunidos em comunhão para adorar e exaltar esse Deus. Fazer a memória do que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Então esse momento é o momento que nós pegamos o culto do Otelino, pegamos o culto do Pretinho, pegamos o culto da Vanessa, que vive diariamente o seu culto na sua casa, no seu lar.
E nós todos agora nos reunimos em um culto solene, em gratidão ao nosso Deus, dizendo: Pai, obrigado, porque nós estamos participando do Teu corpo, e nós estamos participando do Teu sangue, que nos dá vida, que nos purifica do pecado, que nos faz agora uma família celestial, um povo exclusivo de Deus. A Bíblia chama, o termo usado para essa união é koinonia. É a união da família de Deus, comunhão, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos salvou. O salmo que foi lido nessa noite pela Rosângela é um salmo de gratidão. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos fez? Nós não tínhamos como pagar, a dívida não tinha como ser paga, mas o Senhor Jesus pagou por nós. Ele morreu na cruz. A palavra de Deus vai dizer que Ele diz tetelestai, está consumado. Ele cravou a nossa dívida na cruz e agora disse: está pago, está pago. A dívida que era contrária a nós, que era dívida de morte, o Senhor Jesus pagou a nossa dívida e nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Ele pagou a nossa dívida. Só que o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Ele morreu. Ele morreu. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E eu faço questão, querido, de todas as vezes que nós vamos celebrar a Santa Ceia, trazer à memória à igreja de que a nossa fé é uma fé viva. A nossa fé não é uma fé morta. A morte não pôde o deter. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória. O Senhor Jesus venceu a morte. E essa é a esperança da igreja. Nós temos um homem que ressuscitou, mas não ressuscitou para morrer de novo. Ele ressuscitou para a eternidade. Ele ressuscitou para a vida eterna. Por isso que nós todas as vezes lembramos a igreja. Trazemos essa verdade todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Jesus está vivo. A tua fé é uma fé viva. O mundo não pôde deter. O pecado não pôde deter. A morte não pôde deter. Ele vive. E como nós louvamos o hino da harpa, o texto diz: porque Ele vive. A letra dessa música vai dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos declarar isso essa noite, louvando? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos de novo, vamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Ele vive, querido.
Você pode aplaudir o nome dele nessa noite? Porque ele vive. Nós estamos aqui para o adorá-lo. E a palavra de Deus vai dizer que ele ressuscitou. Ele vence a morte. Ele vence o pecado. Ele agora diz: ei, eu sou a promessa. Eu sou o cumprimento. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que andou com vocês. E também o Deus agora em vós. Eu agora vim e habitei entre vocês. Estive com vocês. E agora eu estou indo para o Pai. A minha missão aqui foi cumprida. Eu cumpri, eu resgatei, eu comprei, eu lavei vocês do pecado e da morte. Minha missão foi cumprida. Agora eu estou indo para o Pai. Vocês, meu jardim fechado, menina dos meus olhos, meus eleitos, meus filhinhos, eu não vos deixarei só. Não sei se você entende isso, querido. Você tem um Deus que está aqui nessa noite. Ele está em você. Ele habita em você. Ele cuida de você. Ele te ama. Ele cuida da tua casa, do teu lar, da tua família. Ele é um Deus bom, que habita no meio do seu povo. O Senhor Jesus está aqui, igreja. A presença dele é real. Está com o seu povo, com os seus filhos, com a sua igreja. E ele diz: ei, o Consolador eu vou enviar. E ele estará com vocês. E ele vai convencer vocês. E ele vai testificar no coração de vocês que vocês são filhos de Deus. Que vocês são nova criatura, que vocês são um povo escolhido, que vocês fazem parte da Jerusalém, daquele povo que entrou na terra do Egito, que entrou na terra da promessa. Vocês alcançarão a promessa, terra que mana leite e mel. O que o Senhor Jesus tem reservado para a sua igreja, para o seu povo. E ele vai dizer: eu estou indo, mas eu deixo uma missão para vocês. Agora vão, ide por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos. Façam discípulos. Ensinem. Cuidem uns dos outros. Amem uns aos outros. E agora a igreja é estabelecida. Agora a igreja vai. Agora no dia do Pentecoste a palavra de Deus vai dizer que o Espírito agora veio como um vento impetuoso. E ouve-se falar em línguas diferentes, cada um ouvia no seu idioma, e agora o Espírito Santo, transmite a mensagem do Evangelho a todas as nações, que ali agora é a diáspora do Evangelho. Agora o Evangelho vai ser anunciado em todas as nações. E o Senhor Jesus agora vai aos céus e deixa o Espírito Santo, que agora está no meio do seu povo, no meio da igreja. E a igreja está estabelecida, a igreja está viva, a igreja é um organismo que não para. Jesus deixa 12 apóstolos, esses homens chacoalharam o mundo. Esses homens vão em todos os lugares anunciando as boas novas da salvação. Esses homens agora são perseguidos, são mortos, são afrontados, são humilhados por amor a Cristo. Estevão vai ser o primeiro mártir, um homem ousado, cheio de graça, cheio de poder, cheio de unção, cheio do Espírito Santo de Deus na vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, querido, nada nos para, nada nos freia, porque nós sabemos aonde nós estamos fundamentados, sabemos quem nós cremos e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Estevão, cheio do poder e da unção de Deus, diácono Estevão, ele é morto, apedrejado por amor a Cristo. Só que a igreja, ela não fica triste e abatida porque Estevão morreu, mas pelo contrário, a igreja fica feliz, porque o Senhor Jesus fala: eles me perseguiram e vão perseguir a vós. Eles perseguiram a mim e vocês são meus discípulos. A mensagem que vocês carregam é essa mensagem de confronto, é essa mensagem de arrependimento, é essa mensagem de mudança de mente, é essa mensagem que para o mundo é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. E Estevão é morto por amor a Cristo, mas a igreja fica feliz, a igreja se alegra e diz: mais um dos nossos irmãos que já estão
alcançando a promessa da vida eterna. A igreja se alegra e os discípulos vão ao mundo e agora eles são perseguidos. E eles são perseguidos e quando eles voltam, eles começam a se alegrar, pular, regozijar. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: eles vos perseguirem, vocês serão de fato meus discípulos. Se o mundo vos perseguir porque perseguiram a mim, vocês serão meus discípulos. E agora os discípulos se alegram porque eles estão sendo perseguidos por amor a Cristo. Eles estão sendo procurados para ser mortos. Eles estão felizes porque eles sabem que estão carregando a mensagem que salva, que liberta, que transforma. Não é a mensagem deste mundo, não é a conquista deste mundo, não é somente as bênçãos deste mundo, querido, mas é a vida eterna em Jesus Cristo, que Ele preparou para o seu povo e para a sua igreja. Só que nós vamos ver que tem um homem chamado Saulo de Tarso, homem que foi um erudito, estudioso, homem que cresceu aos pés de Gamaliel, um homem ferrentemente defensor da fé judaica. E ele era um dos perseguidores da igreja. E Paulo, melhor dizendo, Saulo ainda, ele vai pegar uma carta no Sinédrio e vai levar agora essa carta em direção à Síria, né? Ou melhor, a Damasco, né? Que é a capital da Síria. Ele está indo em direção à Síria, agora a Damasco. No caminho de Damasco, no caminho, na trajetória, Paulo agora tem um encontro com Jesus. Nós conhecemos essa história muito bem. O apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios que agora vai ter um encontro com Deus. E Jesus, neste caminho, ele encontra com Paulo. Porque não é Paulo que está encontrando com Jesus, mas é Jesus que está encontrando com Paulo e diz para Paulo: Paulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, por que você está lutando contra mim? Paulo, por que você está sendo o meu inimigo? Porque se você está procurando se você está indo contra a minha igreja, contra os meus filhos, você não está, Paulo, perseguindo a minha igreja. Você está perseguindo a mim. Você não está perseguindo a mim, o meu povo. Você está perseguindo a mim. Por que tu me persegues, Paulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque quem defende a igreja, querido, é Jesus. A igreja tem um dono. O dono dela é Jesus. E quando a igreja é perseguida, quem está sendo perseguida não é o Ezequias, não é a Iacira, não é o Wellington. Quem está sendo perseguido é a igreja de Jesus. Que a igreja tem um dono. E aí Paulo agora ouve aquela mensagem, ele cai no chão. A Bíblia vai dizer que ele fica cego. E agora ele vai para a casa de Simão. E ali, agora Deus vai tratar com Paulo. Jesus vai tratar com Paulo. E Paulo se converte. Ele para de usar esse nome judeu, Saulo, e agora usa o seu nome grego, Paulo. Mesmo nome. Derivado do nome Saul, né? Saul, Saulo e Paulo. Tudo o mesmo nome. Amém, queridos? E agora o apóstolo Paulo, ele vai ser perseguido por amor a Cristo. Agora ele vai ser afrontado. Agora sua fé vai ser colocada em xeque. Ele vai sofrer perseguições, lutas, por amor a Jesus. O apóstolo Paulo vai levar o evangelho a lugares que nunca chegaram. Ele faz 3 viagens missionárias. E dentre essas 3 viagens missionárias, ele anuncia o reino de Deus, estabelece igreja, a igreja cresce, vidas são transformadas, curadas, restauradas, o evangelho é ministrado a vidas e corações. Só que o apóstolo Paulo volta para Jerusalém, e em Jerusalém ele é preso. E agora o apóstolo Paulo vai e apela para César. Então Paulo agora vai ser transferido para Roma. E em Roma, o apóstolo Paulo vai escrever algumas cartas. Sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar, porque ele ficou preso, mas ficou preso em casa. Então ele tinha liberdade de receber pessoas, de receber amigos. Ele chamava Timóteo, ele chamava Tito, né? Ele chamava João Marcos para vir visitá-lo, como nós vemos em algumas passagens. Ele escrevendo a carta da alegria, que foi o texto que nós lemos aqui, que
nós chamamos a carta à igreja de Filipos, a carta aos filipenses, que é um homem que está preso, um homem que está amarrado pelo mundo, um homem que está condenado por este mundo, mas ele vai dizer: irmãos, alegrai-vos. Igreja, alegrai-vos. É nessa carta que o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É nessa carta que o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e se fez servo. É nessa carta que o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos serem cada dia mais motivados a olhar para o alvo que é Cristo. Esqueçam das coisas que ficaram para trás. Olhem para Jesus. Ele é bom. Ele te salvou. Ele te amou. E o apóstolo Paulo agora vai escrever à igreja de Filipos. E agora eu quero rapidamente fechar a minha ministração nessa noite. Porque o que eu trouxe para a igreja, meu objetivo nessa mensagem, é tratar a nossa maturidade cristã. A compreensão do Evangelho, ela nos salva. A compreensão do Evangelho, ela nos liberta. Houve uma conversão. Quando aconteceu a conversão na minha e na tua vida, querido, nós nascemos de novo. Essa é a compreensão do Evangelho. Mas agora, eu e você que entendemos o Evangelho, agora nós temos uma responsabilidade de crescermos em graça e crescermos no conhecimento de Deus. Sermos cristãos maduros, prontos, assim como os nossos irmãos que foram perseguidos, que foram mortos, que foram afrontados, mas eles em nada, eles tiveram a sua vida por preciosa. Não foi por causa de uma briguinha que esses irmãos se afastaram de Deus. Não foi por causa de uma fofoca, porque falaram mal de mim, porque o meu líder fez isso, porque o pastor falou isso, porque o irmão fulano de tal falou isso, que eles deixaram a sua fé se abalar. Eles eram homens, qual a Bíblia fala que o mundo não era digno. Homens, mulheres, guerreiras, dedicados, íntegros, fiéis, que não se abalavam, que tinham a sua fé pautada em Cristo. Olhamos para a história do apóstolo Paulo, ele vai ser apedrejado e dizendo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo está sendo chicoteado, mas eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. A fala do apóstolo Paulo é: o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, que Ele me salvou. Então não há tempo para coisas mínimas, picuinhas, não há tempo para uma desmotivação do meu coração. Ei, eu sei de onde vim, e eu sei para onde vou. E eu permaneço firme, constante, sabendo que o meu Redentor vive e que Ele virá ao meu encontro. Então, querido, o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja, ele vai dizer: irmãos, agora eu tenho que fortificar a fé dos irmãos. Eu sei que essa igreja é uma igreja madura. Eu sei que essa igreja é uma igreja que é relevante para o reino, está fazendo a obra, está avançando. É uma igreja que não tem deixado contaminações externas desmotivar a fé dos irmãos. Quero dar um conselho para vocês da minha vida, irmãos. Irmãos, quanto a mim, eu, Paulo, escrevendo para a igreja de Planaltina de Goiás, aos planaltinenses, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Eu não julgo que eu sou melhor. Eu não julgo que eu sou superior. Eu não julgo que a minha trajetória aqui já finalizou, porque eu ainda estou combatendo o bom combate, porque eu ainda estou guerreando a fé. Ainda há cartas que eu vou escrever. Como vai chegar o dia que eu vou escrever para Timóteo, à beira da minha morte, dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, Timóteo, e eu guardei a fé. A coroa da justiça está preparada para mim. Mas igreja de Planaltina de Goiás, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas eu faço uma coisa. É um conselho do apóstolo Paulo para mim e para você. Eu faço uma coisa. É que me esquecendo
das coisas que para trás de mim ficam. Querido, não dá para viver a vida espiritual madura olhando para o retrovisor. Não dá para viver uma vida espiritual saudável olhando para o passado, olhando para as situações que eu vivia, como era bom isso, como as pessoas que me afrontaram, as pessoas que me perseguiram, as pessoas que fizeram isso, ficou para trás de mim, ficaram, esquecendo-me das coisas que não tem como eu consertar. Agora lá na frente Deus pode alinhar aquilo que aconteceu no passado e transformar o seu passado, resolver situações mal resolvidas que ficaram para trás. Mas o conselho do apóstolo Paulo é dizer: ei, olhe para frente, você tem um alvo, não deixe os embaraços te parar, não deixe o teu passado te parar, olhe para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Avance, igreja, avance, não esteja parado. Deus te chamou, você tem propósito, você tem promessa, você tem um Deus que te comissionou, um Deus que nos vocacionou para servirmos, para falarmos, para cuidarmos do reino dele, para sermos representantes e embaixadores dele nessa terra. Então ele diz: avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Eu prossigo para o alvo, porque tem uma recompensa, tem um galardão. O Senhor Jesus, Ele vai nos dizer que o servo bom e fiel, ele será recompensado. Há um galardão. O apóstolo Paulo escrevendo vai dizer em Coríntios, vai dizer àquela igreja: ei, irmãos, vocês, ora, que entendem que Jesus venceu a morte, que entenderam esse mistério que eu contei para vocês, que Ele venceu a morte. Agora, irmãos, filhos de Deus, prestem atenção. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem uma recompensa, tem algo de Deus para as nossas vidas, mas avance, olhe para o alvo, vai para frente, porque tem o melhor de Deus na sua vida. Eu e você estamos aqui nessa noite é porque nós servimos um Deus que é bom. Queridos, nós servimos um Deus bom. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque você é melhor do que eu, não é porque você tem um carro melhor, não é porque você tem uma casa, um emprego, não é porque você tem uma conta bancária com mais dígitos do que a minha. Querido, é porque Deus é bom. Ele nos salvou, Ele nos tirou do lamaçal, do Egito, do pecado, da Babilônia. Ele nos tirou do poder do inimigo e nos fez filhos de Deus, seus filhos, seu povo, sua igreja. Então, liga para o alvo, porque aí o apóstolo Paulo vai dizer: porque isso todos quanto já fomos feitos maduros, porque agora a igreja é uma igreja madura, que entende que foi salva por Jesus, entende que situações na vida cristã vai haver lutas, perseguições, mas o Senhor Jesus diz: ei, no mundo vai ter aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e vocês também vencerão. A promessa que Ele nos dá é: eu venci, e vocês vencerão. O apóstolo Paulo vai finalizar dizendo: e se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Eu não sou maior do que vocês. Se estamos em desacordo com alguma coisa, querido, se você pensa de uma forma e eu de outra, ei, nosso Deus, Ele vai nos unir. Ele vai nos levar mais próximo, amarmos um ao outro e tirarmos as nossas indiferenças e vivermos o propósito, a promessa de Deus para minha e para a tua casa. Você não está nessa igreja à toa, querido. Eu vou repetir mais uma vez. Você não está nessa igreja à toa. Quem une propósito é Deus. E Ele nos uniu para irmos ao mundo e propagarmos o reino dEle. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele fez uma promessa: eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam juntos comigo.
no céu de glória. A Rebeca, de vez em quando, ela fala para mim, papai, eu quero ir para Disney. Meu irmão, as crianças de hoje estão mudadas, né? Antigamente queria ir num clube, queria ir em Caldas Novas no máximo aqui, queria ir Não, quero ir para Disney. Porque ver esses negócios de internet, né? Aí minha filha, nós vamos. Jesus vai voltar um dia e a Disney do céu é muito melhor do que essa Disney da terra. Se Deus nos deixar ir para essa Disney da terra, nós iremos também. E glória a Deus por isso. A do céu é muito melhor. Ela, papai, tem sorvete lá? Tem, minha filha. O sorvete do céu é muito melhor. Algodão doce, né? Queridos, nós estaremos com o nosso Pai Celestial. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais pranto. Lá haverá alegria, paz. As coisas deste mundo nem se comparam. Eu amo essa certeza que a Bíblia nos dá. As coisas deste mundo não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. É tudo maior, é tudo melhor. E é o que o nosso Pai tem para o seu povo. Permaneça fiel. Aquele que permanecer fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Se coloque de pé. Coloque de pé. Por gentileza, abra 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23.